Oi, gente, tudo bom? Neto de novo. Hoje eu queria conversar com vocês, pessoal, sobre gênero, mais precisamente sobre identidade de gênero. Será que é uma coisa que a gente aprende com a vida, que somos educadas? Será que é uma coisa que nascemos com isso? Então vamos discutir isso aqui no vídeo. Então, roda a vinheta e a gente conversa. Bem, gente, recentemente eu assisti um vídeo de uma profissional e ela falava que, basicamente, que gênero é uma construção social. A gente aprende a nossa identidade de gênero. Nós somos educados a sermos homens ou mulheres. Basicamente é isso que ela afirma no vídeo que ela fez, que eu assisti. Bem, ela tem até evidências com isso, não falou da inventou isso, existem materiais teóricos, vários, como a famosa filósofa dos começos do século, a Simone de Beauvoir, dizia: não se nasce mulher, se constrói mulher, entre outras coisas. E também temos a Judith Butler, que também tem uma visão parecida, entre vários outros pensadores que têm uma visão parecida, que dizem numa visão socioconstrutivista que gênero é uma construção, é uma construção social. A sociedade, ela impõe isso de cima para baixo na pessoa. Se a pessoa nasce do sexo, diferente de gênero, sexo masculino, como homem, a sociedade vai forçar essa pessoa, esse indivíduo, a se portar como um homem. Se a pessoa nasce mulher, uma feminina, a sociedade vai fazer com que ela se porte como que a sociedade entende como uma mulher deve se expressar. Até aí, realmente, a sociedade tem valores, tem visões, vamos dizer assim, bem limitadas do que é um homem, como ele deve se agir, como deve se portar, como ele deve se vestir. A mesma coisa uma mulher, como ela deve agir, como ela deve se portar, como ela deve se vestir, e sucessivamente. Então a sociedade realmente impõe essas regras de cima para baixo do indivíduo. E quem não se adequa a elas é mal visto perante a sociedade. Só que fora essa visão da sociedade, existe um outro detalhe, coisa muito importante, que é o eu interior. Como eu me vejo, como cada um de nós nos vemos. Bom, vou citar aqui 2 casos, e eu vou começar com um muito famoso, bem documentado. O caso David Reimer. David, ele nasceu nos Estados Unidos em 1965 como um menino, sexo masculino. Só que numa circuncisão, o pênis dele foi totalmente destruído. Aí, sobre a entrevista de um psicólogo chamado John Money, ele foi amputado o pênis, ele passou a ser criado como uma menina, tomou hormônios a vida inteira e foi criado como Brenda. E foi criado para ser uma menina, uma mulher. É como ela, no caso, foi criada para ser.
Usavam vestidos, brinquedos de meninas e assim por diante. Só que, durante toda a sua vida, ela nunca, veja bem, ela nunca se adequou plenamente ao sexo feminino. Sempre fui meio rebelde com isso. Até quando ela completou 14 anos, os pais contaram a verdade para ela. Então ela assumiu sua identidade masculina, novamente, agora usando o nome David Hammer. Mas por uma série de motivos que não vem ao caso aqui, ele, David, acabou se suicidando aos 38 anos. Bom, o que esse caso indica? Que a identidade de David, mesmo quando era Brenda, se via como homem, não como uma mulher. O seu eu interno, seu identidade de gênero interna, não era feminina, era masculina. Até que quando eu soube da verdade, na hora decidiu abandonar a identidade feminina e assumir sua identidade masculina como David. Se fosse apenas uma construção social, a identidade de gênero da pessoa, do indivíduo, desde pequeno, desde criança, foi educado como menina. Chegando a tomar hormônios, fazendo terapia hormonal e tudo. Mas não se manifestou o gênero, o eu interno feminino. Tanto é que com os 14 anos, quando soube, não, você é homem, você é menino, que é o que eu sou. Essa é uma forte evidência de que existe um certo componente biológico na identidade de gênero. Outro exemplo. Esse exemplo é euzinho aqui. Eu, desde criança, meus pais me educaram, me criaram para ser um homem. Me criaram desse jeito. E fora a própria criação dos meus pais, que me criaram para ser um homem, eu fui criado dentro de uma religião, dentro de normas religiosas muito rígidas, tradicionais. E qualquer coisa que fosse desvirtuar, fugisse um pouco do tradicional, papai e mamãe, já não era bem visto. Era severamente repreendido, castigado e por aí vai. Eu fiquei lá dos 0 aos 32 anos. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte. Mesmo com a educação paterna dos meus pais, com a educação religiosa que eu tive para ser homem, eu aqui, toda vestida de mulher, chegando agora do curso de maquiagem, funcionou? Não funcionou. Porque embora eu não seja uma mulher trans, não me identifique como uma trans, eu tenho uma forte atração pelo gênero feminino. Desde criança. Eu tinha volta de 5 anos de idade quando eu senti atração pelas roupas da minha mãe. Ela ia na padaria buscar pão para a gente comer de manhã cedo, no café da manhã. Eu corria no quarto, vestia a camisola dela, por uns breves minutos. E durante a adolescência também ficava sozinha em casa, não tinha ninguém. O que eu fazia? Colocava as roupas da minha mãe. Isso foi anos seguidos. E normalmente eu enfatizo. São com educação de casa para ser homem, educação religiosa, mais rígida ainda, para ser homem. Funcionou? Não. Por quê? Porque eu sempre tive esse chamado interno, essa coisa que me chama, essa força que me impulsiona ao feminino. E, por causa dessa criação, o que eu fiz? Durante 40 anos,
eu me reprimi, não me deixei viver o que eu quisesse. Somente há 3 anos que eu passei a me permitir ver essa expressão que me faz bem, me satisfaz, que me preenche, que é essa figura que é a Nath que vocês conhecem aqui. Então, em suma, alguns profissionais da área de humanas, eles tendem um pouco a relativizar, a enfocar demais na área sociocultural, deixando um pouco de lado o campo das biológicas. Eu sei esses 2 exemplos, David Reimer e o meu próprio caso de identidades de gênero. Fora isso, existem estudos que mostram que, em média, mulheres trans têm padrões cerebrais, alguns padrões cerebrais, mais parecidos com o de mulheres cis do que de um homem cis. Então, existem alguns sérios evidências biológicas que estão sendo descobertas, identificam que existem componentes biológicos e neurológicos também. Coisas aqui de dentro, como o cérebro encara. Então, e aí, Nath, qual que é a verdade? A verdade é o seguinte, a identidade de gênero do indivíduo, para mim, Nath, ela é biológica. A pessoa nasce sabendo se é homem, se é mulher ou se é ambos. Uma pessoa de gênero fluido, um euzinho aqui. Que gosta tanto de ser um homem, como gosta de ser mulher. Bom, agora, a sociedade, o todo, sim, tem uma construção social educativa que impõe sobre o indivíduo, independente de sua identidade interna de gênero, como ele deve se portar. Se nasceu com órgãos masculinos, vai ser educado, vai ser forçado a se portar de determinada maneira. Se nasceu uma vagina, a mesma coisa. Vai ser educada, vai ser forçada a se portar dentro de certa maneira. Para ambos os casos. Isso a sociedade faz, uma visão social que a sociedade tem de como cada indivíduo, cada sexo deve se portar, de acordo com o seu gênero. E lógico que existem aquelas pessoas, como euzinho aqui, como muitas outras, que acabam fugindo do padrão. E por isso a sociedade tem todo o seu preconceito, tenta com unhas e garras e dentes oprimir essas pessoas para que elas não se manifestem, para que fiquem escondidas ou voltem a se portar como devem. Mas a gente sabe que a coisa não é assim. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Então já sabem, se inscrevam no canal, deixem um comentário, isso é muito importante para o engajamento do canal, para que eu possa atingir cada vez mais pessoas. Ativem o sininho, deixem um like e a gente se vê no próximo vídeo, gente. Um beijão para vocês, a Nath, e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau.